Olá, internauta, seja bem-vindo ao Pé Embaixo, o programa que traz tudo para você sobre Fórmula 1. Comigo aqui no estúdio, Débora Costa, nossa analista da categoria. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Leandro? Prazer estar aqui novamente. Então é isso, gente. Vamos já falando do Grande Prêmio da Espanha. No próximo dia 10, no Dia das Mães, acontece a prova lá em Barcelona. Débora, a gente já sabe que temos já situações de pneu, que vai ser o médio duro. Já sabemos que o circuito da Catalunha tem a maior reta da Europa. É a abertura da temporada europeia da Fórmula 1. Como é que você vai ver essa corrida? Primeiro, Leandro, é importante lembrar que é um circuito tradicional. A prova ocorre lá desde 1991. É um circuito que todo mundo conhece muito bem. Por quê? Porque os pilotos e as equipes passam um grande período na pré-temporada nesse circuito. Porque é uma pista que exige pneus, exige potência, exige suspensão, downforce. Então, é uma pista completa nesse sentido, que é boa para testes, para as equipes analisarem como estão os carros antes do início da temporada. Agora a gente já tem passado 4 provas e um período de 3 semanas de recesso, entre aspas, né? Porque a gente sabe que nesse período de 3 semanas as equipes trabalham muito, trabalham duro para melhorar ainda mais os carros, para ter evolução nessa parte agora da Europa, nessa temporada da Europa, que são circuitos clássicos, complexos. E essa prova da Espanha não é diferente. Ela, como você disse, ela tem a maior reta da Europa. Ela também combina curvas muito fechadas, curvas de velocidade de alta e curvas de baixa, que testa muito também os freios. Então, e além de um asfalto também, que é muito agressivo, abrasivo e que traz um desgaste intenso dos pneus. Então, para essa prova, Leandro, a gente vai ter todas essas combinações. Acho que é muito legal para quem gosta de Fórmula 1, são elementos importantes aí da Fórmula 1. E a gente pode esperar as equipes, apesar de um asfalto sendo muito abrasivo, pelo menos 2 paradas. As equipes pretendem ter 2 paradas só. Considerando também que a Espanha não é um lugar muito quente, espera-se que tenha 26 graus, faça 26 graus no dia da prova. Então, Leandro, a gente pode ver que essa corrida vai beneficiar, obviamente, as grandes equipes que fazem os melhores trabalhos. E o legal é que todas as equipes pretendem trazer novidades, que obviamente elas não revelaram. Vão revelar apenas, provavelmente, no treino qualificatório, no sábado, e durante a corrida. A Mercedes e a Ferrari, elas vão brigar bastante. O interessante é que nessas primeiras 4 provas, a Mercedes mostrou que tem o melhor motor, que a gente já sabia desde o ano passado, que tem o melhor sistema de downforce. Já a Ferrari, ela mostrou que vai melhor nos jogos de pneus, ela aproveita melhor os pneus. Então a gente provavelmente as equipes estão aprimorando isso e aprimorando também o lado que não está muito legal ainda. A Williams, principalmente, ela pretende aprimorar o aproveitamento dos pneus, que isso tem tirado muita diferença dela para as primeiras grandes equipes, Mercedes e Ferrari. E uma novidade também é a McLaren trazendo uma pintura nova, né? Ela pretende trazer modificações, trazer mais potência para o carro, principalmente, agora que é uma prova que exige muito parecida com o circuito da Malásia. Então, a gente vai ver muitas novidades. Vamos ver, né, o que essas equipes vão apresentar, mas eu acho muito difícil ter uma grande surpresa, uma equipe como Lotus, Sauber está brigando ali na frente, porque essa parte agora da Fórmula 1 a gente já começa a ter essa distância mesmo das grandes equipes para as menores. Você falou bem que as equipes estão trabalhando para melhorar. Na verdade, eles fazem pacotes aerodinâmicos, melhorias no motor, melhorias na suspensão. Mas, basicamente, a gente só viu até agora, nesse trabalho de 3 meses, 3 semanas das equipes, a pintura nova da McLaren, né? A McLaren, na verdade, é uma equipe que, na verdade, não estreou ainda, né? É verdade. Então, é difícil a gente acreditar que, né, apesar de ser um tempo até razoável para você exercer algumas melhorias, usar o túnel de vento e tal, é difícil você fazer com que um carro tão novo, igual esse da McLaren, com motor Honda, a gente sabe que a McLaren e a Honda ainda não se ajustaram tecnicamente, dê certo para o Grande Prêmio da Espanha, né? Mas a gente tem uma situação interessante, é que toda essa temporada europeia, é difícil você ver situações climáticas em que
coloquem a prova numa situação diferente. O que eu estou querendo dizer com isso? A Sauber, por exemplo, se aproveitou de uma situação interessante na primeira corrida. Na Malásia tivemos aquela situação de chove, não chove. No Bahrein a gente viu uma corrida noturna. Então isso tudo faz com que a prova tenha algumas situações em que possa acontecer alguma coisa. E mesmo assim a Mercedes se provou muito superior às outras. Você vê, por exemplo, que a Williams, de Felipe Massa e de Valtteri Bottas, tem alguma chance de pódio para essa prova, Débora? Sempre tem, né, Leandro? Primeiro, a gente espera que a Williams evolua perto do que ela traga melhorias, que ela pode estar além do que ela está hoje. A gente espera que ela se aproxime principalmente da Ferrari, que tem dado um banho na Williams nessa temporada. E como eu disse no início, um dos principais problemas que ela percebeu tem sido, além de já ter reclamado de que o motor Mercedes não é o mesmo motor Mercedes da Mercedes, isso é algo meio óbvio, né? A grande equipe não vai passar para as suas, ainda mais suas ela, outras compradoras só algo supremo. Isso para mim é até ridículo a gente falar, não tem né? nem como comparar isso. É até bobo, por exemplo, o nosso glorioso amigo Felipe Massa questionar isso, né? Um piloto experiente, né? Mais se a de 30 Williams anos. não tem condição de fazer o motor que a Mercedes tem e pega dela uma versão que é inferior, problema da Williams. A Williams tem que trabalhar em outros pacotes, né? A McLaren preferiu arriscar, por exemplo. Então, escolheu arriscar, né? E legal você falar isso, Leandro, que acho que a troca de pintura também tem para meio que esquecer essa relação McLaren e Mercedes, que ela já foi fornecedora, então esse prata cromado tinha muito a ver com a Mercedes e agora, já que é a nova fornecedora, é a Honda, ela quis modificar. Também lembrando que nos anos 70 e 80 a McLaren era o branco e vermelho, né? O clássico branco e vermelho, carros com que ela venceu 7 títulos mundiais. Mas voltando a falar da Williams, a gente espera que ela melhore, esperamos que o Felipe Massa não tenha um azar nessa prova, ele já até venceu na Espanha, ele conhece bem o circuito, é uma prova boa para ele, é uma prova muito boa para o Bottas, que eu acho que é um pouco mais veloz que o Massa. A gente espera que ela se acerte, tenha um bom pacote no fim de semana, vamos aguardar aí. Um bom pacote é o que está todo mundo esperando lá na Catalunha. E Débora, saindo um pouco da corrida, na última semana foi aniversário da morte do tricampeão mundial Ayrton Senna no dia 1º de maio, que o pessoal lembra isso muito, aconteceu em 94, todo mundo sabe, lá em Imola. E nessa semana, o nosso amigo espanhol, o Fernando Alonso, dirigiu a versão da McLaren de 1988 que deu o primeiro título ao Senna, né? Isso é muito legal, né? A McLaren relembrar isso, né? Sim, e ele ainda diz que o carro de hoje é melhor. Não vamos entrar nos méritos, né? São décadas totalmente diferentes, tecnologias totalmente diferentes. É difícil você comparar um piloto daquela época com o de hoje. Muitas coisas mudaram, mas o que a gente pode lembrar... Tem gente que fala que carro anda sozinho hoje. Exatamente. Mas o que a gente pode lembrar do Senna, Leandro, é que ele foi um piloto extraordinário. Se não foi o maior piloto brasileiro, não tem nem como não dizer que é o maior piloto brasileiro. Eu acho difícil as pessoas não concordarem com isso. É um dos maiores pilotos mundiais. Ele é inspiração para todos esses grandes pilotos de hoje. Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso. São muito fãs do Senna, que teve uma carreira brilhante, ele teve provas espetaculares, como o Grande Prêmio do Brasil de 91, que ele perdeu as marchas do carro, faltando 25 voltas, ele segurou o carro na mão mesmo. Então, isso que eu acho que a Fórmula 1 perdeu hoje, com esse aparato tecnológico, com as equipes ajudando tanto. Porque se dá problema, o carro... Exatamente, o carro para, apesar de que também a gente tem hoje um pacote de segurança que é indispensável. O que muitos pilotos antigamente criticavam. A galera dirige carro hoje na Fórmula 1, eles podem dar reboot no carro. Exatamente. Aí o carro volta normal, igual um computador. O cockpit desmancha se tiver uma batida. Engraçado, quem fez isso foi o Nico Rosberg naquela última prova, lá no... Agora me fugiu na prova. Acho que foi em Abu Dhabi mesmo. No final do ano passado, na última que ele corrida. perdeu muito. Ele deu um reboot no... Por isso que ele perdeu... No carro todo.
Mas enfim, o Senna é especial, a gente tem que sempre lembrar mesmo. E aí a gente lembra também essa discussão velha. Ah, Ayrton Senna, melhor de todos os tempos, não sei o quê, Schumacher. Gente, cada um tem a sua opinião. Claro. Dos que eu vi, apesar de ser muito novo, foi de longe o Ayrton Senna, sim. Falar que o Schumacher tem mais resultados é óbvio, claro que teve. Ele já entrou numa nova fase, né, da Exatamente, Fórmula 1. mas lembrando que o Schumacher nunca teve um rival à sua altura pilotando mais ou menos o mesmo carro, né? É legal a gente até lembrar essa discussão, Leandro, porque no ano que o Senna morreu, em 94, a Williams estava passando por um problema porque a FIA mandou ela tirar todos os componentes eletrônicos, então ela teve que refazer o carro. Mesmo assim, ao final da temporada, o Michael Schumacher foi o campeão daquele ano e o Damon Hill, que era o segundo piloto, né, até o Senna morrer, ele chegou em segundo com o carro praticamente do mesmo jeito e há uma discussão de que a Benetton também tinha aqueles compostos eletrônicos e ela estava trapaceando, né? Ninguém sabe, na verdade. Ninguém sabe, porque... e o Damon Hill é um piloto, assim, inferior ao Michael Schumacher, então... Mas foi um grande piloto mas também, foi um grande o inglês piloto. Damon Hill. Mas nesse sentido, assim, acho que todo mundo queria ver a briga Senna e Schumacher, né? Infelizmente a gente não conseguiu ver essa briga, mas a gente tem aí boas memórias do Ayrton. Se serve de alento, o Senna estava liderando a prova na frente do Schumacher antes do acidente. Então é isso, gostaria de agradecer a sua participação aqui, Débora. Muito obrigado. Eu que agradeço, até a próxima. Então é isso, internauta. Fiquem com Deus e até a próxima.